O presente trabalho traz uma amostra dos resultados da pesquisa de doutorado que venho desenvolvendo desde 2017 como aluno do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da professora doutora Socorro de Fátima Pacífico Barbosa. A pesquisa se concentrou no levantamento das prosas de ficção publicadas na seção de folhetim do Diário de Pernambuco, do Jornal do Recife e do Liberal Pernambucano, todos jornais que circularam em Recife entre 1850 e 1870. Paralelamente a esse levantamento, foi feita uma pesquisa bibliográfica que objetivou reconstituir os primeiros passos da história da tipografia e da imprensa periódica em Pernambuco no século XIX. Para analisar os dados coletados nos periódicos recifenses, foram utilizados pressupostos da história cultural, sobretudo as noções relacionadas às práticas e aos modos de circulação de materiais impressos em determinadas comunidades de leitores, bem como as representações construídas por essas comunidades a partir de apropriações e representações específicas. Esse trabalho se justifica, em primeiro lugar, pela importância que a imprensa periódica do século XIX vem adquirindo nas pesquisas de história da literatura. Subsidiadas pela história cultural e pela microhistória, essas pesquisas vêm privilegiando o enfoque sobre as práticas de circulação de materiais impressos, sobre as condições que regulam os modos de circulação desses materiais e sobre as representações que surgem a partir da apropriação desses objetos por comunidades de leitores específicas. Em segundo lugar, a presente pesquisa se justifica pela ausência de estudos recentes que se debrucem sobre a circulação da ficção nos jornais periódicos em Pernambuco. Nas décadas finais do século XIX, houve tentativas de reconstituir historicamente a tipografia e a imprensa periódica que se estabeleceram na província, a exemplo de artigos publicados na revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Além disso, no início do século XX, pioneiros como Alfredo de Carvalho e Gilberto Freire empreenderam estudos originais sobre os jornais pernambucanos e, mais tarde, na década de 1960, Luiz do Nascimento desenvolveu um grande projeto de levantamento dos jornais que circularam em Pernambuco, desde o estabelecimento do Diário de Pernambuco em 1825 até 1954. Entretanto, não há notícias nos últimos anos de pesquisas que tenham como objetivo reconstruir a circulação da ficção nos jornais periódicos pernambucanos e que investiguem especialmente como essa circulação afetou a constituição do campo literário no âmbito da província. Para fins de adequação ao limite de tempo da presente comunicação, utilizarei dados parciais coletados no Diário de Pernambuco entre 1850 e 1860. Nesse sentido, a presente comunicação terá como objetivo reconstituir os modos de circulação de textos ficcionais no Diário de Pernambuco, enfocando-se especialmente à ficção francesa. O levantamento foi feito por meio da consulta aos sítios das hemerotecas da Biblioteca Nacional e da Biblioteca Nacional da França. Geralmente localizado no rodapé da primeira página, o folhetim era uma seção que veiculava textos variadíssimos, piadas, charadas, receitas, comentários sobre as últimas representações dramáticas ou sobre os livros mais recentemente lançados. O objetivo primordial dessa seção era o entretenimento. Em 1836, Émile de Girardin, proprietário do La Presse, resolve veicular no espaço do folhetim prosas de ficção de maneira parcelada. O novo modo de circulação dos textos ficcionais fez tanto sucesso que passou a ditar as regras internas às narrativas e foi tomando a forma do que mais tarde seria conhecido como o romance folhetim. Em segundo lugar, devemos definir o que é prosa de ficção. O termo prosa de ficção é um termo genérico utilizado para designar as narrativas com extensão e estilos variáveis, materializadas em distintos suportes que objetivam tornar pública, com a máxima veracidade, a vida de um determinado personagem.
Em 1850, Manuel Figueroa de Faria continuava como proprietário do Diário de Pernambuco, condição de que gozava desde 1835. Sob sua direção, em 1835, o Diário de Pernambuco fundiu-se com o Diário da Administração Pública e se tornou órgão oficial do governo da província, o que iria ocasionar mudanças substanciais, tanto no que diz respeito às suas dimensões, quanto no que se refere à variedade de textos que passariam a ser veiculados pelo periódico. Em 1851, Figueroa adquiriu um prelo mecânico encomendado em Paris e em 1854 o Diário de Pernambuco aumentou de tamanho, chegando ao fólio máximo de 72 cm por 55, com 7 colunas. Segundo Alfredo de Carvalho, em 1856, o Diário tornava-se o órgão genuíno do norte brasileiro, circulando profusamente de Alagoas ao Amazonas. Tinha uma tiragem de 4.000 exemplares e, em tudo, tamanho, variedade de conteúdos e número de leitores, já se igualava aos diários da capital do Império. O Diário de Pernambuco inaugurou a própria seção de folhetim no número 15, de 20 de janeiro de 1842, veiculando a prosa de ficção intitulada Um Amador, concluída no número seguinte para dar lugar nesse mesmo rodapé a outra prosa de ficção intitulada O Macrobita, que se estendeu pelos números 17, 18, 19 e 20. A partir desse ponto da pesquisa, as questões passaram a ser sobre a procedência das prosas de ficção que apareceram na seção de folhetim do Diário de Pernambuco e em que medida essas fontes poderiam esclarecer sobre aspectos como, por exemplo, possíveis critérios de seleção desses textos e a relação desses critérios de seleção com os objetivos do Diário de Pernambuco e com a relação que o jornal estabelecia com o seu público leitor. Em sua maioria, as prosas de ficção foram transpostas de publicações francesas como a Revue de Paris, La Presse, Revue de Monde. Vamos começar falando da Revue de Paris. Esse impresso, inicialmente de periodicidade mensal, começou a circular em outubro de 1851 sob a direção de Théophile Gautier, Arsène Housset e mais tarde se juntaria a eles Maxime de Camp. Interessa aqui fazer alguns comentários sobre dois textos que circularam na Revue de Paris que mostram os objetivos da revista, como ela se relacionava com o público, preço de assinaturas. O primeiro documento a ser comentado será o prefácio, publicado no primeiro número de outubro de 1851, assinado por Théophile Gautier. O segundo documento é um suplemento que foi publicado em julho de 1853. Qual era a finalidade da Revue de Paris? Aqui ela se propunha junto ao público leitor. No prefácio, segundo Théophile Gautier, a nova revue recusava-se a ser uma escola e a professar teorias ou doutrinas obscuras e declarava seguir apenas um princípio em matéria literária: a liberdade absoluta. Liberdade para que cada escritor pudesse produzir de acordo com seu gênio e não fosse obrigado a se submeter às regras da literatura reinante. Ainda que, por literatura reinante, possamos entender que se trata dos gêneros da prosa de ficção que faziam muito sucesso na época e circulavam intensamente no mundo social. Esse tipo de literatura reinante também era bem-vinda, porque no prefácio, Théophile Gautier dizia que
a Revista de Paris não temeria fazer atravessar Clarissa Harlowe pela voga de Os Mistérios de Paris. Em julho de 1853, a revista publica um suplemento para informar sobre algumas mudanças na publicação. O suplemento informa que a revista passará, a partir daquele número, a ser quinzenal, sem nada mudar no seu formato elegante, no seu belo papel, e que vai se esforçar para cada vez mais se ligar ao público pelo cuidado, pela consciência e pela variedade de sua redação. É possível perceber também que, devido ao aumento das matérias e à agregação de novos colaboradores, o que fez aumentar significativamente o número de páginas do periódico, houve um ajuste dos preços e das modalidades de subscrição. Assim, para o público de Paris, a subscrição poderia ser anual, a 40 francos, semestral, a 22 francos e trimestral, a 12 francos. Para outras cidades e para o estrangeiro, valiam os preços referidos sob a taxação adicional da importação. De acordo com a informação que eu pude obter comparando os câmbios desse período, um franco equivalia a 345 réis. A assinatura da Revue de Paris deveria custar, então, fazendo a transposição de uma moeda a outra, ela deveria custar por volta de 13.800 réis, afora as taxas de importação que não foram informadas pela revista. Ou seja, nós temos aí um preço que possivelmente ficava entre o valor da subscrição anual do próprio Diário de Pernambuco, que no período custava 15 mil réis por ano, ou mesmo o Diário do Rio de Janeiro, que custava 20 mil réis para fora da corte e de Niterói. Nesse suplemento, que eu vou dar destaque aqui, documento aqui eu vou dar destaque agora, chama a atenção uma perspectiva entusiástica sobre o potencial que o romance teria de instruir e deleitar o público leitor. Faço questão de ler o trecho completo. Cito: o romance é incontestavelmente uma das mais felizes formas literárias e jamais, talvez, sua fortuna tenha sido tão grande quanto em nossos dias. Ele se tornou, se é permitido dizer, uma necessidade imperiosa do consumo público. É uma moldura que se expande ou se encurta de acordo com a fantasia. Não há uma ideia filosófica, religiosa ou moral que o romance não possa fazer aceitar sob uma fabulação engenhosa. O romancista moderno se diferencia disso de seus antecessores. Por menor que seja a forma, a obra deixa de ser frívola. Honoré de Balzac fez autoridade tanto entre os moralistas quanto entre os romancistas. Fecho a citação. Um primeiro ponto que chama a atenção é a tentativa de alçar o gênero romance à legitimidade de outras formas de discurso, filosofia, religião, moral, com a vantagem que tem o romance, entretanto, de submeter esses discursos a um tratamento engenhoso e logo mais palatável a um público amplo e de gosto mais diversificado. De acordo com Márcia Abreu, desde o século XVIII, quando o romance surgiu, houve um aumento dos discursos que visavam atacar o gênero como uma leitura frívola ou imoral. De qualquer modo, tais discursos detratores não conseguiram aplacar a crescente popularidade do romance entre os leitores e leitoras e já no começo do século XIX passaram a circular discursos como esse exposto no suplemento da Revue de Paris, que consideravam o gênero como necessário e benfeitor ao público. Era essa Revue de Paris que chegava com uma concepção nova sobre as narrativas romanescas e veiculou, entre outras, a prosa de ficção Le Petit Fils de Lovelace, de autoria de Amédée Achard,
Vamos falar um pouquinho sobre o autor. O autor, Louis-Amédée Eugène Charde, era um jornalista, romancista e autor dramático natural de Marsella. Em meio à escassez de documentos sobre a vida do autor, foi possível encontrar algumas notas biográficas sobre Amédée Charde, produzidas pelo historiador e bibliotecário Roger Muchnick. De acordo com Muchnick, o autor marselhês é quem merece o título de pai do gênero de capa e espada. Em que pese o fato de Paul Féval ter usado pela primeira vez a expressão em 1857. Colaborador assíduo do Journal de Débat Politique et Littéraire entre as décadas de 1850 e 1860, Amédée Charde era politicamente conservador e, talvez por isso, tenha sido um dos romancistas preferenciais do Diário de Pernambuco. A prosa de ficção Le Petit Fils de Lovelace, de Amédée Charde, foi publicada na Revue de Paris, nos números do último trimestre de 1853. Apareceu no Diário de Pernambuco, traduzida como Os Netos de Lovelácio e publicada quase diariamente no folhetim entre 28 de fevereiro e 4 de abril de 1854. Ou seja, a tradução feita pelo Diário de Pernambuco da narrativa de Amédée Charde começou a ser publicada em Recife menos de 3 meses depois de ser publicada originalmente em Paris. Desde seu título, a prosa de autoria de Amédée Charde é uma remissão direta ao romance epistolar de Samuel Richardson, Clarissa, publicada em 1748, que conta as desventuras da heroína Clarissa, uma virtuosa moça de família, seduzida por um libertino chamado Robert Lovelace. Apesar de resistir aos estratagemas criados por Lovelace para corromper, a personagem acaba morrendo de tristeza e arrependimento, pois sua reputação foi destruída pelo libertino perante a sociedade. Cabe chamar a atenção para 2 aspectos importantes desse romance que migraram para a prosa de ficção, foram reproduzidos pelo autor Amédée Charde, que dizem respeito ao romance Clarissa, de Samuel Richardson. A primeira coisa é o fundo altamente moralizante do romance de Richardson e, em segundo lugar, as variadas formas pelas quais esse romance foi posto em circulação no mundo social. De acordo com Ian Watt, em Clarissa, Richardson resolveu muitos problemas formais do romance e estabeleceu a relação entre o novo gênero e os mais elevados padrões morais e literários da época. Por sua vez, Roger Chartier chama a atenção para o fato de que romances do século XVIII, como Clarissa e outros romances de Richardson, foram editados em variadas formas. Formas que visavam sintetizar o enredo numa narrativa em terceira pessoa, mas também formas que decompunham o texto, por exemplo, em verbetes e transformavam os romances de Richardson em antologias de verbetes, muitas vezes organizados em ordem alfabética como os dicionários. Na prosa de ficção Le Petit Fils de Lovelace, o fundo moralizante é posto em grande evidência, mas a forma epistolar é substituída pela narrativa em terceira pessoa. Não obstante, as cartas exercem um papel importante na narrativa, pois são objetos que compõem a intriga. A partir da análise do aparecimento da prosa de ficção Os Netos de Lovelácio no Diário de Pernambuco, foi possível verificar 2 aspectos interessantes sobre o campo literário que se desenvolvia em Recife em meados do século XIX. O Diário de Pernambuco deveria ter uma grande parcela de autonomia nesse período em relação ao que se publicava nos periódicos da corte, por exemplo. O Diário de Pernambuco muitas vezes dispensou a mediação dos periódicos da capital do Império e também daqueles oriundos de Portugal, para receber e dar a ler em primeira mão periódicos e prosas de ficção advindos de Paris. É o exemplo da Revue de Paris, que foi analisada mais de perto, mas também de outras publicações periódicas que já foram mencionadas aqui. Foi possível verificar que Le Petit Fils de Lovelace não chegou na corte antes do final do ano de 1854 e era vendido pela livraria Garnier em 2 volumes na língua original a 400 réis cada volume. Desse modo,
enquanto o Diário de Pernambuco fez circular a prosa de ficção de autoria de Amédée Achard, traduzida para a língua portuguesa a partir, certamente, do texto impresso no suporte que a originou, para um público leitor mais amplo, na capital do Império, o acesso àquela prosa de ficção só foi possível mediante a compra dos volumes que a continham e, mesmo assim, em francês, o que, por consequência, restringiu o acesso ao texto a um público capaz de ler em língua francesa e com condições de despender uma quantia significativa para adquirir aquele tipo de material impresso. Em segundo lugar, a análise do texto de Amédée Achard, veiculado originalmente na Revue de Paris e mais tarde traduzido e publicado no Diário de Pernambuco, permite indicar possíveis critérios de seleção de textos por parte dos jornais periódicos que circularam em Recife, na metade do século XIX, e sua relação com o gosto e o imaginário de pelo menos uma parte do público leitor, o público leitor pernambucano. Foi possível encontrar evidências de que, ao menos 10 anos antes da publicação de Os Netos de Lovelácio no Diário de Pernambuco, já se ouvia falar de Clarissa, o romance de Richardson, com que a prosa de ficção de Amédée Achard mantinha uma relação de diálogo. Lopes Gama, o padre carapuceiro, um célebre detrator da leitura de romances, principalmente para o público feminino, num texto de 1843, compara o personagem do libertino Robert Lovelace a uma espécie de maníaco da leitura. É nesse sentido, provavelmente, da reescrita, do reemprego de uma narrativa que já estava amplamente difundida entre o público francês, inscrita em sua memória, que os redatores da Revue de Paris, no início da segunda metade do século XIX, não irão temer atravessar Clarissa Harlowe pela voga de Os Mistérios de Paris, ou, em outras palavras, fazer cruzar formas relativamente novas de difusão e consumo dos gêneros do universo da ficção com a rapidez e a multiplicidade próprias à imprensa periódica oitocentista. E nisso parecem ter sido seguidos de perto pelos redatores do Diário de Pernambuco, certamente ciosos por darem a ler prosas de ficção como Os Netos de Lovelácio, cuja fonte de proveniência e cujo fundo altamente moralizante já deviam habitar também o imaginário e a memória, ao menos de uma parte mais culta do público recifense.